Eu agradeço ao Dr. Fernão a oportunidade de ouvir a respeito desse problema que é realmente muito sério e é evidente que há a oportunidade das perguntas, mas me parece que pelo tema e pela abordagem do que deve ser feita pelo Dr. Ricardo Dipp, eu acredito que seja mais interessante que a gente modifique um pouquinho o formato para deixar que as perguntas todas venham a ser formuladas ao final para um ou para ambos dos expositores, porque são visões diferentes, a visão de julgamento em primeiro grau e a visão do julgamento em segundo grau. Mas me parece que elas têm, seria interessante que a gente tivesse essa ideia em conjunto para depois enfrentarmos o tema com relação às perguntas. Então eu tenho o prazer de passar a palavra para o eminente desembargador Ricardo Dipp. Muito boa noite a todos, meu prezado amigo, desembargador Luiz Paulo Aline Ribeiro, prezado doutor Fernão. É uma satisfação muito grande atender a esse generoso convite da PAMAGES e na companhia, como estou, de dois magistrados de grande experiência na área do direito público. Muito maior do que a minha, diga-se de passagem. Mas o doutor Luiz Paulo disse bem que a experiência que eu tenho em segunda instância, e não só agora no Tribunal de Justiça, mas depois de 11 anos no Tribunal da Seara Criminal e mais cerca de quase 4 anos de Pininato, me permitem de saída parabenizar o doutor Fernão pela feliz análise que fez de um problema efetivamente grave que está ocorrendo com muita frequência no âmbito da seção de direito público. Vamos tomar um caso aqui, doutor Luiz Paulo, doutor Fernão, que sirva de paradigma. Um caso relativamente simples. Uma ação pela qual um servidor pede que o benefício da sexta parte seja contado sobre os vencimentos integrais. A petição, quando muito, vai acompanhada de um olerite que não se sabe muito bem se contemporâneo ou não da situação do ajuizamento da ação. Aí se põe um primeiro problema, que é a tendência desta demanda se transformar em um processo abstrato. Isso não é de agora. Já em meados do século passado, a grande queixa que os teóricos do direito, ao analisar a atuação judicial, faziam das magistraturas, no plano mundial, não no plano brasileiro, no plano mundial, era a aversão à diagnose do fato. O juiz tende a examinar mais a parte doutrinária, elementos jurídicos, teóricos, etc., e se alheiam tanto, se avessam tanto da questão do exame do fato. Ora, isto se agravou nos tempos atuais por aquilo que se pode chamar de perversão da tecla F3. E qual de nós não fica satisfeito quando pode apertar aquela maldita tecla e dizer, está resolvido o problema desse processo? É verdade ou não? É verdade. Muito bem. Então, a petição inicial pede um processo abstrato, o senhor João da Silva move uma ação contra a Fazenda do Estado e diz que quer receber sexta parte sobre os vencimentos integrais. E omite um esclarecimento, que o doutor Fernando disse muito bem, é o central de tudo isso, ou seja, como ele recebe essa sexta parte. Como é que está sendo feito esse cálculo? Se ele não disse, se é que recebe. Muito bem. Sentença é dada, e frequentemente, e aqui eu vou falar naturalmente, deixando de lado as excelentes sentenças de primeiro grau que nós recebemos. Nós vamos falar dos casos complicados. É dada no seguinte sentido, não, tem direito a sexta parte sobre vencimentos integrais, uma primeira posição, não tem direito pura e simplesmente, e outras que ficam numa zona intermédia, mais próximo daquilo que parece ser o resultado correto, mas quase sempre se amparam na seguinte fórmula. Sim, cabe o cálculo da sexta parte somente sobre gratificações e adicionais incorporados, quando não surge ainda assim, gratificações e adicionais incorporáveis.
O que remete tudo para uma outra fase, que é um processo, no fundo, complementar, que virá depois do trânsito em julgado. No fundo é isso. Só está postergando, deixa de lado o problema do vício processual que isso representa, mas para mencionar o fato. Vai para o tribunal. O tribunal também lê aquilo, não tem elementos para fazer coisa diversa, mantém a sentença. Aquilo transita em julgado. O que é que ocorreu mais de uma vez no tribunal, e isso é que se torna a situação demasiadamente preocupante. Eu vou contar 3 episódios. 2 relativos às chamadas execuções vazias e 1 relativo a uma situação em que há perda real do que ganha o pobre do servidor que entra com a ação. Esse mesmo João da Silva, que pediu sexta parte sobre vencimentos integrais, cai eventualmente, depois de apelar da sentença, em uma Câmara que vai examinar o demonstrativo de pagamento. Então cai nas mãos, por exemplo, do Dr. Luiz Paulo, do Dr. Pedro Pires, do Dr. Francisco Rossi, eles começam a examinar. Não, sexta parte não pode, depois da emenda 19, recair sobre vencimentos integrais, mas apenas sobre o que em São Paulo, para o Estado de São Paulo, se chama de salário base. O padrão de vencimento ou vencimento pura e simplesmente. Mas a esse vencimento devem agregar-se inerentemente aquelas verbas que se chamam gratificação adicional, mas que são verdadeiramente reajuste de vencimento. É isso que se tem decidido. Aí passa em revista um a um esse benefício. Se não, mas a gratificação de atividade escolar esse aqui, não é esse aqui. E vai dizendo o que pode e o que não pode integrar essa base de cálculo. E vai chegar no adicional de insalubridade. E dirá o seguinte: não, o adicional de insalubridade não faz parte da base de cálculo da sexta parte. E então a definição do tribunal afasta o adicional de insalubridade do vencimento. Por que isso? Porque o Supremo Tribunal Federal tem decidido desse modo. Se bem, se mal, não importa, tem decidido desse modo. O que na prática ocorre? O seu João da Silva já recebia o adicional, já integrava esse adicional na base de cálculo da sexta parte realmente. De maneira que ele perde no final do processo. No momento que for ser feita a contra-liquidação, não é que vai dar 0, vai dar menos alguma coisa. Se a Fazenda entender essa decisão como uma decisão imperativa do que ela deve fazer de cálculo, ela deixa de pagar sobre o adicional de insalubridade. Esse é um dos problemas. E isso talvez explique por que de uns 2 anos e pouco para cá, quando o tribunal começou por algumas de suas câmaras, por exemplo, a sexta Câmara do Dr. Getúlio, a 11ª com o Dr. Luiz Paulo, Dr. Pedro, Dr. Rossi, Dr. Ganzella, a fazer o exame analítico, eu, Dr. Ocildo, não peço perdão por ter aqui esquecido, a fazer o exame analítico do demonstrativo de pagamento e considerar qual é efetivamente o vencimento, ou seja, a base de cálculo para a incidência do adicional de sexta parte ou de quinquênio, ao fazer isto, os advogados perceberam que haviam de pedir uma outra coisa: honorários de valor certo. Por quê? Porque quando os honorários se estavam fixando em percentual do valor da causa, do valor da condenação, o resultado é que a execução dos honorários implicava outra execução vazia. O que é essa execução vazia? Essa expressão, embora tenha sido usada em alguns acórdãos aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, parece que surgiu em execuções trabalhistas da Bahia. Mas penso que surgiram em paralelo, sem que o tema tenha sido, a designação tenha sido adotada, enfim, de um por outro. Ela pode dividir-se, a execução vazia, em 2 grandes ramos, embora comportassem aí subdivisões interessantes. Uma execução vazia objetiva, quando o objeto, ou seja, o crédito exequendo, se nulifica, ou seja, é igual a 0 ou quando não é negativo. E isso não é difícil em execução de sentença, depois de dizer, olha, não há nada o que receber, a obrigação foi cumprida, ela está sendo cumprida. De fato, tem direito a receber a sexta parte sobre esses valores, mas se já está sendo pago desse modo, significa que ela está sendo executada voluntariamente. Mas há uma outra questão mais, até duvidosa do ponto de vista de solução. O caso concreto, eu julguei um caso desse. Eu não me lembro exatamente quais eram as partes envolvidas, mas algo do gênero. Ação movida contra uma autarquia, envolvendo um litisconsórcio, como sempre, de 30 coautores, contra essa autarquia. A autarquia contesta, diz que a sexta parte não pode calcular-se sobre as vencimentos integrais, mas fica nisso.
sentença acolhe em parte o pedido, o acórdão mantém, transita em julgado, passa o tempo. Depois de 2 anos, isso é que é interessante, porque pode ser que aí, muito provavelmente, terá ocorrido alguma malícia já nessa demora em ajuizar a execução. Promove-se a execução é quando a autarquia diz, olha, está muito bem, desses 30, 29 eu reconheço que são meus servidores, mas esse aqui, esse Tício de não sei quantas, esse nunca foi meu servidor. Fala o advogado, bom, de fato, agora estou vendo aqui que o Tício não era dessa prefeitura, era de outra prefeitura, por engano veio para cá. Bom, então o senhor exclui, não, porque a sentença determinou que se pagasse. E o acórdão confirmou. Há coisa julgada determinando o pagamento de sexta parte sobre vencimentos integrais para essa pessoa que não é funcionário. O prazo da rescisória já se encerrou. Claro que, e foi a solução que a minha Câmara adotou, uma solução, eu não usaria o termo relativização da coisa julgada, mas no fundo foi isso que nós fizemos. Ou seja, nós dissemos, não está presente uma condição da ação, e, portanto, isto pode ser examinado de ofício, e desde que não tenha sido debatido no processo de conhecimento, nós podemos fazer isso aqui agora, de tal sorte que a actio iudicati passou a ser, na verdade, uma nova apelação. Isto é duvidoso, mas isso só é o resultado de um erro cometido lá na origem, e que se perpetuou ao longo do processo. O processo se faz processo abstrato, nós temos admitido litisconsórcio, adotamos o número 30, que parecia muito razoável, mas o litisconsórcio facultativo, em rigor, ele só pode ser admitido quando for econômico. Não há nenhuma economia em decidir um processo com 30 coautores, cada um em posição diversa. Não bate um olerite. Há casos em que até mesmo são servidores de secretarias diversas, recebendo gratificações adicionais distintas. Então, isso significa que um juiz apanha um processo com 3, 4 volumes, quando na verdade, a rigor seriam 30 processos, está dando uma sentença, e a tendência no volume de desconhecido de primeiro grau, e segundo também não é diferente, é deixar para frente decidir esse assunto. E os resultados são esses exatamente que o Dr. Fernão, com muita propriedade, observou. Eu queria encerrar essa exposição muito rápida, Dr. Paulo, Dr. Fernão, apenas com uma indicação que me parece conveniente fazer. Há um livro antigo de processo civil, de um autor italiano, que me chamou muito a atenção. Eu ainda estava em primeiro grau quando li isso, e li com muito gosto, em que ele louvava as decisões de primeiro grau, e dizia que as decisões posteriores, segundo, terceiro grau, só são boas, porque as decisões de primeiro grau depuraram o processo. As sentenças vão se fazendo cada vez melhor na medida em que o processo vai sendo trabalhado. Nós não conseguimos apanhar um processo e conhecer de já. A experiência do juiz de segundo grau é interessante nesse sentido. Eu digo isso para os meus colegas estimados de primeiro grau. O juiz de segundo grau, ao revés do que ocorre com o juiz de primeiro grau, que vai apreciando o processo ao longo do tempo, a primeira vez que ele vê o processo é a hora que ele vai fazer o voto. Então, se esse processo não estiver depurado, se não houver um trabalho do juiz de primeiro grau que se dedique, que arregace as mangas e que limpe o processo, o acordo não será normalmente bom. Eu digo isso porque, há algum tempo atrás, passou a ser um verdadeiro tópico a afirmação de que o primeiro grau é rito de passagem. Faça qualquer coisa, o tribunal corrige. Isso não é verdade. Os colegas de primeiro grau, eu já tenho tempo para me aposentar, não tenho pretensões políticas, eu posso dizer isso sem ser acusado de demagogia. Os colegas de primeiro grau não conhecem a importância, frequentemente, do trabalho que realizam. O segundo grau só poderá atuar verdadeiramente bem quando houver um primeiro grau forte, um primeiro grau cônscio dessa situação importante que há nas decisões originárias. Então, eu me rejubilo pelo fato de o Dr. Fernão ter feito as observações que fez. É preciso, efetivamente, atentar desde o início à petição inicial, verificar o que se pede, por que se pede. No caso desses benefícios, quinquênios, sexta parte, eu nem queria falar dos proventos, porque aqui nós invadiríamos um mundo ainda mais delicado. Mas
restringindo meus vencimentos. É necessário que se esclareça o que se está recebendo e de que modo se está calculando. Isso tem que exigir por meio de uma certidão anterior à propositura da demanda. Não há nenhum sentido em fazer um juiz um pesquisador de interesse das partes, e menos ainda do tribunal, como se tem feito, e requerer ao tribunal que oficie para a Fazenda informar como é que paga um determinado valor, quando o processo já está julgado em primeiro grau e em nível de apelação. Portanto, eu dou-me por muito satisfeito com as palavras do Dr. Fernão, confirmo algumas coisas que eu também penso e ensina-me outras. Muito obrigado, doutor.